do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Onde você coloca o sal? Um velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo de água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Ruim, disse o aprendiz. O mestre sugeriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho disse: beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou: qual é o gosto agora? O rapaz disse: bom. Então o mestre perguntou: você sente o gosto do sal? O jovem disse: não. O mestre disse então ao jovem: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentimento de tudo que está à sua volta e dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para se tornar um lago. Hoje teremos um relato arrepiante, aonde a nossa escrita quase foi levada brutalmente por um lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Gilsvane.s. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato eu vou contar para você e seus inscritos agora. Aconteceu comigo no ano de 1982, no interior do Amapá. Na época do relato, eu morava em um sítio na beira do rio. Era a filha caçula dos meus pais. Estava com 13 anos de idade. Meus irmãos eram muito mais velhos do que eu. Eu tinha uma mania que eu adorava. Eu gostava de entrar na canoa à noite e ficar ali na beira do rio olhando o ar. A canoa ficava amarrada em um tronco. Meu pai colocava ela na água e eu ficava deitada nela na beira do rio, enquanto a corda ficava esticada, a canoa flutuando. Há muitos anos, meu pai permitia que eu ficasse dentro da canoa olhando o luar. E ele ficava sempre na beira do rio me vigiando. A primeira vez que eu fiz isso, eu tinha 8 anos de idade. Não sei por que eu gostava de me deitar ali dentro da canoa, GRP. Minha mãe dizia que só podia ser coisas de outras vidas. Era só isso para poder dar uma explicação dessa minha conexão com a canoa, o rio e o luar. Meu pai tinha adaptado tábuas em volta da canoa para que os lados da canoa ficassem mais altos e não tivesse perigo de eu balançar e cair dentro do rio, mesmo que eu estivesse na beirinha. Toda vez que eu queria ficar deitada na canoa, meu pai ficava deitado nas margens do rio me vigiando. Eu era um bebelô para papai. Num certo dia, um rapaz apareceu no sítio. Esse rapaz era filho de um fazendeiro que tinha comprado uma fazenda grande a alguns quilômetros do sítio do meu pai. Esse rapaz fez amizade com um dos meus irmãos e vira e mexe ele aparecia ali no sítio. O nome dele era Carlos. Eu pouco conversava com esse rapaz, somente cumprimentava ele cordialmente. Aos 13 anos de idade, eu ainda brincava de bonecas de RP. Era uma moleca. Só que mal sabia eu que o Carlos não me via com esses olhos. Ele cresceu o olho para cima de mim. E num certo dia, ele chegou na minha casa chamando pelo meu irmão.
Meu irmão estava tomando banho, então minha mãe pediu para que o Carlos esperasse um pouquinho. Carlos resolveu se sentar debaixo do pé de manga, bem próximo onde eu estava estendendo a roupa. E foi aí que ele puxou conversa comigo e disse para mim: Sabe, Gi, você é uma moça muito bonita. Eu gosto desse laço de fita amarrado na sua cintura, caindo sobre sua. Eu virei para ele e falei: Sobre mim o quê? Então o Carlos, com um olhar atrevido, exclamou: Sobre o pano do seu vestido, bobinha. Eu continuei estendendo a roupa e nem dei trela para ele. Mas ele continuou falando: Você um dia vai ser a minha esposa. Eu virei para o Carlos e exclamei: Eu não vou ser a sua esposa. Aliás, eu não vou ser a esposa de ninguém. Eu sou muito nova para isso. O Carlos, então, com um sorriso no rosto, disse: Eu gosto de você. Eu gosto do seu corpo e do cheiro que você exala. Eu acho que você vai ser uma boa esposa e vai me dar muitos filhos. Eu não gostei daquela conversa, GRP. Eu podia ser criançona, mas eu não era besta. Então comecei a discutir com o Carlos e falei para ele que ele tinha que me respeitar. Nisso, meu irmão chegou e perguntou o que estava acontecendo. O Carlos, safado, disse que estava apenas sendo gentil para comigo e que tinha comentado que um dia, quando eu tivesse uma certa idade, ele pediria minha mão em casamento, se o meu pai permitisse. O meu irmão virou para mim e falou: Foi isso que aconteceu, maninha? Eu disse a meu irmão. Ele disse que se casaria comigo e falou que gostava do meu cheiro, do meu corpo, porque eu era muito bonita. Meu irmão fechou a cara na hora e perguntou ao Carlos a seguinte coisa: Por que você disse isso à minha irmã? Carlos foi falando pro meu irmão que era um mal-entendido. Afinal, ele jamais faltaria com respeito com a irmã do melhor amigo dele. Meu irmão pediu para que eu entrasse para dentro de casa. Então percebi que ele começou a discutir com o tal Carlos. O Carlos foi embora e meu irmão não saiu para o passeio com ele. Minha mãe perguntou ao meu irmão o que tinha acontecido. Meu irmão explicou toda a situação para minha mãe, que ficou furiosa, e disse que o meu irmão tinha feito muito bem em cortar amizade com aquele rapaz. Se ele não podia respeitar a irmã dele, ele não servia para ser amigo dele. O tempo foi passando, GRP, e numa sexta-feira os meus irmãos foram para uma festa que ia acontecer na cidadezinha próxima. Eu queria ir junto, pois eu sabia que ia ter muita comida, dança e eu adorava uma festança. Mas meu pai disse que eu era muito jovem para isso. Eu fiquei um pouco chateada com meu pai, mas depois ele me convidou para me distrair na canoa e logo a minha raiva passou. Fui para a canoa e ali dentro da canoa, olhando o luar, cochilei. Meu pai me chamou e disse que ia até o banheiro, pois estava com dor de barriga. Eu falei para o meu pai que ele podia ir tranquilamente. Continuei deitada ali na canoa. O meu pai foi até o banheiro. Mas após os 5 minutos que meu pai tinha saído, percebi que a canoa começou a ser puxada para a margem pela corda. Levantei da canoa e falei: Pai, o que o senhor está fazendo? Eu realmente achei que era meu pai, GRP. Só que eu percebi que não era meu pai que estava ali. Ali tinha um bicho horrendo puxando a corda para que a canoa fosse para a beira do rio. Aquilo era gigante, tinha pelos avermelhados, olhos amarelos, cara de gente, orelha pontiaguda, dentes enormes. Eu comecei a gritar, feito uma louca, chamando pelo meu pai. Quando o bicho alcançou a beira da canoa e começou a puxá-la, já que a corda que ele estava puxando tinha chegado no seu final, eu, desesperada, me joguei na água. O bicho, com raiva, começou a dar murros na canoa e destruiu a canoa toda. Eu chorava desesperada. E foi aí que escutei meu pai gritando: Deixa minha filha em paz, filho de Satanás! O bicho virou para trás, deixou a canoa de lado e eu vi que meu pai estava armado. O bicho deu um uivo apavorante, se posicionou sobre 4 patas e correu na direção do meu pai. Eu, chorando, gritava: Pai, pelo amor de Deus, pai, ele vai matar o senhor! Meu pai deu um tiro certeiro na cabeça do bicho. O bicho caiu no chão,
Levantou, saiu cambaleando e correu por entre a escuridão. Minha mãe saiu para fora e correu desesperada até onde estávamos. Meu pai correu na minha direção. Eu já estava saindo de dentro do rio, toda trêmula. Meu pai me abraçou, me acalmou e disse que tudo ia ficar bem. Minha mãe perguntou para o meu pai o que era aquilo. E meu pai disse que aquilo era um lobisomem. Fomos para dentro de casa. Minha mãe preparou uma água com açúcar para mim. Meu pai tomou um gole de cachaça. Ele estava muito nervoso e dizia que quase tinha tido um treco. E nem era porque ele atirou no bicho. O medo maior dele era que o bicho me pegasse. Meu pai, sem dúvidas nenhuma, era o meu herói, GRP. Eu não consegui dormir, meu pai e minha mãe, muito menos. E quando os meus irmãos chegaram em casa, o dia estava amanhecendo. Meu pai deu uma bronca nos meus irmãos e eles disseram que tinham ido se divertir na casa da Dona Mariquinha. A casa da Dona Mariquinha era o bordel local, GRP. Minha mãe ficou muito brava, mas meu pai ficou calado. Eu acho que na mente do meu pai ele ficava feliz em ver que os filhos eram cabras machos. Eu estava no meu quarto ouvindo tudo, mas eu não fazia ideia de quem era a tal da Dona Mariquinha. Pelo menos não naquela época. A conversa tomou outro rumo, pois os meus irmãos disseram que ouviram dizer que um corpo tinha sido achado na beira da estrada de terra. Meu pai, quando ouviu aquilo, falou: "Um corpo? Como assim?" Foi aí que meus irmãos não souberam dizer quem era o morto, pois quem contou para eles foi o leiteiro, que ficou sabendo por outra pessoa. E as informações foram repassadas, só que não foram repassadas completas, né, GRP? Estavam incompletas. Meu pai disse que ia sair para descobrir quem é que tinha morrido e ordenou para que meus irmãos não saíssem dali. Meu irmão mais velho disse que ia com meu pai. Meu pai permitiu que meu irmão mais velho o acompanhasse. Pediu para que a minha mãe contasse para meus outros irmãos o que tinha acontecido durante a madrugada e ordenou que essa conversa não saísse do seio familiar. Ou seja, não deveríamos contar nada para ninguém sobre o ataque do lobisomem. Quando meu pai e meu irmão mais velho retornaram, meu pai disse que quem tinha sido assassinado era o Carlos, o filho do fazendeiro. Ele foi achado morto com um tiro na cabeça, totalmente nu, na beira da estrada de terra. Na hora, minha mãe deduziu que o Carlos era a pessoa que virava bicho e tentou me levar embora à força. Todos da minha casa ficaram revoltados e meu pai disse a meus irmãos que ninguém podia saber sobre isso, a nossa vida seria um inferno. O pai do rapaz era considerado o próprio capeta pelos moradores locais. Assim que eles terminaram de conversar, eles me chamaram de RP na sala e me contaram tudo que eu já tinha ouvido lá do quarto, né? Eu estava traumatizada ao quadrado, pois primeiro vi aquele bicho que queria me levar, depois descobri que aquele bicho era o demônio do Carlos. Meu pai disse que eu não podia contar nada para ninguém, ou todos nós morreríamos. Passado-se uma semana, o pai do Carlos apareceu no sítio e perguntou se tínhamos uma arma para emprestar para ele. Meu pai deu os pêsames pela morte do filho dele e disse que não tinha arma de fogo em casa. O cabra, desconfiado, ficou conversando um pouco com meu pai e depois foi embora. Quando meu pai entrou em casa, ele disse para minha mãe: eu já estava sabendo que ele estava caçando quem matou o filho dele. Me contaram que ele carrega a bala que ficou alojada na cabeça do filho. Ele quer saber quem tem arma para saber de onde saiu a bala que atingiu a cabeça do filho dele. Minha mãe ficou com muito medo. Aliás, todos ficamos. Meus irmãos não saíam mais de casa e diziam para o pessoal que o pai dele estava com medo do assassino que matou o Carlos matar os filhos dele também. A polícia achava que o Carlos foi morto devido a ter andado com alguma mulher casada e encerraram o caso. 2 anos depois da morte do Carlos, o pai dele vendeu a fazenda e foi embora. Finalmente conseguimos respirar aliviados. O meu pai sempre comentava comigo que ainda bem que naquela noite o Carlos não tinha tocado em mim.
Eu estava dentro da água. E ele também dizia que tinha tirado nele a uma certa distância, senão o nosso cheiro ficaria no corpo do Carlos e o pai dele descobriria quem matou o filho. O meu pai tinha certeza absoluta que o pai do Carlos também virava bichos de RP. Após um ano da venda da fazenda, meu pai também vendeu o sítio dele e fomos morar na cidade. Só que a minha mãe queria sair daquele lugar a todo custo, pois, segundo ela, ela não tinha paz e sossego. Então, fomos para outro lugar, que, claro, não vou dizer aqui qual é o estado que moramos agora, né? Graças a Deus, nunca mais tivemos problemas com nenhum lobisomem. Meus irmãos se casaram, eu também me casei e meus pais estão vivos até hoje, GRP, com a graça do Todo-Poderoso. Não gosto de lembrar dessa experiência vivenciada. Se eu pudesse apagar da minha mente, eu apagaria, mas eu não posso. Tive que aprender a conviver com isso. Meu pai me salvou das garras da fera. Quem tem um pai como o meu tem tudo. Ninguém deveria ser obrigado a se casar com quem não quer se casar, GRP. Tem lobisomens e fêmeas de lobisomens que deveriam ser internados em hospício para aprender a ter limites, respeitar o próximo e aceitar o não como resposta. O pai do Carlos queria vingança pelo filho? E até aí eu entendo, mas ele deveria saber que meu pai também só defendeu a filha dele. Olho por olho e dente por dente. O importante é que conseguimos seguir os nossos caminhos vivos. E hoje tenho a oportunidade de trazer o meu relato para que você possa narrar no seu canal. Me sinto completamente honrada. Gratidão por tudo, Diva das Bolas de Pelos. Fiquem com Deus. Gisvânia.s. Bom, galera trevas, esse foi o nosso relato de hoje. Sinistro, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Gisvânia.s, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um treva beijos. Meus amores e amoras, muitos inscritos pediram para que eu tirasse algumas dúvidas para vocês com relação a ajudar o canal a crescer através do Pix do canal. O Pix do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão agora é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo junto em letra minúscula, meus amores e amoras. Já repete qual valor eu posso doar para o canal? O valor que vocês quiserem, seja 5 centavos, 10 centavos, R$ 1, até valores maiores. A ajuda, desde que seja de coração, é muito bem recebida, meus amores e amoras. Doação não se estipula valores. As pessoas doam o que quiser e como quiser, se quiserem e se assim puderem doar. Fique então esclarecido para vocês, meus amores e amoras. Prometo que sempre vou estar colocando esse áudio aí nos relatos do canal. Doem à vontade, para que assim eu possa estar comprando coisas novas para a melhoria do canal, como uma webcam nova, microfone e até mesmo fazer um banner para os fundos aqui quando eu faço a live e deixar assim tudo mais bonito para a visão de vocês. Tudo que seja benéfico ao canal. Fiquem à vontade para fazer a doação. Não esqueçam, o Pix do canal é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo junto e sem letra maiúscula. Sempre vai estar fixado no comentário principal e na descrição do canal. É só copiar e colar para realizar o Pix. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto e misturado. Extrava salve carinhoso aos membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fernando Aparecido da Silva, Marcos Souza e Ivete Fagundes. Extrava salve também para Roberto Pereira, Hermira Eustáquio da Silva, Eliara Hans, André Lima,
P. Silva, Maria Luísa Santos e Netão, Alair Moraes, Elizabeth Mino, Thalita Silva, Sandra Regina de Oliveira, Paula Niara, Joiciene Santos, Sandra Almeida de Mendonça, Marcela Roque, Márcia Salles, Maria Joana de Paulo, Ulisses Vieira de Mello, Evaldo Ribas, Andréa Lima, Eduardo Nascimento, Ana Silva, Nilce do Lago, Ana Cláudia de Vargem das Moças, Rio de Janeiro, Brenda Lilian Correia. O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neve, sua linda filha Yasmin Tiva do Music Cake, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida, Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda, Cecília das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.